Me dá a caneta. A caneta de não jornalista. Porque eu não sou jornalista, o Lucas falou. Tá chegando no cinema nessa semana a continuação de um dos maiores clássicos do cinema de terror que já existiu em toda a história do cinema, que é O Iluminado. O filme que o Stanley Kubrick dirigiu em 1980, baseado no livro de Stephen King, que o Stephen King não gosta, mas isso significa que quem tem mau gosto é ele, a gente que tem bom gosto, porque o filme é realmente muito bom. E agora, depois de muito tempo, né, ele lançou aí a continuação em livro, que agora vira uma adaptação. Então a gente já viu o Dr. Sono e a gente vai falar com você aqui a respeito deste filme. Se você quiser saber mais sobre ele, fique aqui conosco. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar aí no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aí toda semana. Logo de cara, a gente já pode dizer para você que Dr. Sono é uma das melhores adaptações de Stephen King para o cinema. Mas não ultrapassa o original, que é o Iluminado, de jeito nenhum, até porque o Mike Flanagan não é Stanley Kubrick. Ninguém nessa galáxia pode se igualar a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick é Deus. Não menti. Eu tava falando brincando, mas meio que verdade, porque Stanley Kubrick é o meu diretor preferido, do Lucas também. Então, difícil bater, né? Mas então, como eu falei lá no começo do vídeo, o Stephen King escreveu o Dr. Sono alguns anos atrás, acho que 4 anos atrás, se não me engano, falando aí sobre a história do Danny, que é o filho do Jack Torrance, interpretado pelo Jack Nicholson lá no filme do Kubrick, em 1980. O menino cresceu e ele aprendeu a lidar com os seus poderes, os seus dons, ao mesmo tempo em que ele também se tornou um viciado em drogas. Quem não, né? Ele acabou aprendendo a lidar com seus poderes, a enclausurar os demônios que ele vê o tempo todo dentro da sua própria mente, e ele fecha esses demônios dentro da sua cabeça com a ajuda do Dick, que é o cara, aquele cozinheiro que ajudou ele lá quando ele era criança, lá no Overlook Hotel, e que foi morto pelo pai dele. Desculpa tá dando spoiler de Iluminado, mas o filme é de 1980, né? É meio difícil não dar spoiler. Então tá lá o Danny levando a sua vida tranquilamente, usando a sua droga, ajudando pessoas no asilo a se conectar com o seu lado espiritual ali, umas coisas assim que não posso contar exatamente, porque é spoiler. Aí ele conhece uma menina chamada Abra, uma menina que tem os mesmos poderes que ele, que ela também tem essa questão cinética, né, de conseguir ver espíritos, falar com espíritos, e ele precisa ajudar ela a se livrar de algumas coisas que estão incomodando ela. Por exemplo, uma gangue de vampiros cinéticos que sugam almas. Não é bem a alma que eles sugam a energia dessas pessoas, que são chamadas de iluminados, né? E essa gangue, né, de vampiros cinéticos que sugam o poder das pessoas, ela é liderada pela Rose Terret, que é uma personagem que ao mesmo tempo é bem sinistra e também tem uma coisa meio sexy ali. Que nem o Kubrick. Exatamente, o Kubrick. Tem um homem mais sexy do que Stanley Kubrick, é aquelas olheiras de Gretchen que ele tinha. Mas agora falando sobre aspectos deste filme, Dr. Sono, agora que a gente já falou sobre o resumo dele, é bom deixar claro que para quem leu o livro, né, o livro que foi lançado pelo Stephen King, tem grandes diferenças do livro pro filme. Eu não sei como que o Stephen King conseguiu liberar essa adaptação, porque agora ele olha, né, as adaptações, porque tem diferenças bem importantes a respeito do que era o livro e do que é o filme. Assim como aconteceu lá em Iluminado, né? Porque é uma das grandes críticas que o Stephen King tinha a respeito do filme do Kubrick, é que ele mudou muitas coisas, inclusive o final. Aqui o Mike Flanagan, que é o diretor desse filme, né? Ele, pra quem não sabe, ele fez, por exemplo, uma série na Netflix, a Residência Hill, lá, aquela Maldição da Residência Hill, né? Fez muito sucesso neste ano, se não me engano, no finalzinho do ano passado, não lembro bem. Mas é um diretor que sabe muito bem lidar com questões de tensão. Tá tudo bem aí? Ele consegue deixar a gente tenso, sem precisar dar muito jumpscare, aquela coisa de criar o próprio clima para fazer o terror aparecer. Quem fez isso também? O Kubrick lá em 1980. Não tem como deixar de comparar o Iluminado com o Dr. Sono, porque os dois filmes são filmes irmãos, né? Tipo, uma continuação direta do outro. Então, não tem como deixar de fazer essa comparação em estilo, em roteiro, mas uma coisa que o Mike Flanagan faz aqui muito bem é emular o estilo do Kubrick. Ele não é Kubrick, obviamente, não consegue fazer as mesmas coisas que o Kubrick fazia com muito pouco, mas ele consegue emular de uma certa forma, lembrar bastante o estilo do Stanley Kubrick. Inclusive no começo do filme tem um prelúdio, né, que mostra antes da história do Danny, agora fala um pouquinho do que aconteceu logo depois dos eventos que culminaram lá na morte do Jack Torrance
no Overlook Hotel. Então você vê o Danny pequenininho, você vê a mãe dele também, todos interpretados por atores que são idênticos aos atores originais. Então parece que é uma ligação direta mesmo, parece que foi feito de uma forma assim, que parece que ele esperou todos esses anos, 39 anos, para poder fazer esse filme novamente, né? Então, funciona muito bem. Esse tipo de coisa funciona bem no filme. Acontece que as mudanças no roteiro deste filme fizeram que ele parecesse mais como um filme do X-Men do que como uma adaptação de Stephen King. Esse é um problema que a gente precisa colocar logo de cara, porque realmente todo mundo ali parece meio mutante. Poderia muito bem aparecer em algum filme do X-Men, fica parecendo que a qualquer momento vai aparecer o Professor Xavier e chamar todo mundo pra escola, porque realmente tem muito dessa coisa dos mutantes, né? Tipo, acho que foi até uma inspiração ali na hora do diretor e do roteirista para poder fazer esse filme. Eles levaram muito em consideração essa ideia do X-Men. Mas essa comparação, ela não é à toa. Se você assistir o filme, você vai perceber que realmente tem uma coisa muito... a luta do bem contra o mal, aquela coisa dos mutantes. Como é que chama aquela novela da Record? Caminho do Coração. Mas isso é uma falha de roteiro que fica visível a partir da metade do filme, principalmente quando começa a dar muita ênfase na Rose Terret, que é a personagem, a grande vilã, né, desse filme, que é a sugadora de poderes aí. Então, você tem aí uma coisa que é realmente incômoda, mas que depois de um tempo você acaba até acostumando. Esse filme ele tem grandes qualidades artísticas, técnicas, a fotografia dele é muito boa, porque consegue lembrar muito aquela fotografia antiga que a gente viu no Iluminado, consegue emular aqui de uma certa forma. Também tem efeitos visuais muito bons, teve um grande investimento da Warner, né, para poder fazer um filme realmente condizente com o legado que o Iluminado deixou, tanto o livro quanto o filme. Então você vê que tem um cuidado muito grande também com a direção de arte, porque os cenários são muito bem construídos e você tem algumas cenas ali que o cenário é essencial, principalmente nos momentos em que se recria o Overlook Hotel, tanto antes do que aconteceu, né, lá em 1980, quanto agora, depois de tantos anos, quando o Danny vai pra lá. A gente não precisa esconder isso de você, não é um spoiler, porque tá no trailer, mas tem sim o Overlook Hotel, ele aparece, e a recriação que é feita do Overlook Hotel é realmente exemplar. É muito bem feita e faz com que a gente se transporte automaticamente lá pro Overlook Hotel do Stanley Kubrick em 1980. É claro que toda essa volta ao Overlook Hotel é um fanservice, né? Porque, tem pouca ligação com a história principal, vamos dizer assim. Poderia muito bem não ter, não seria um problema, mas já que tem, a gente que gosta de Iluminado, a gente vai, obviamente, vibrar com essas partes. Fica evidente, quando chega no final do filme, que falta alguma coisa, parece que a gente sente que falta ali uma mão firme de direção, falta o Kubrick ali e falta aquele senso de urgência que o Stephen King consegue colocar nos seus livros. Então parece que fica ali no meio termo, mas considerando que várias adaptações do Stephen King foram horríveis, simplesmente risíveis, essa com certeza está entre uma das melhores, porque tem uma técnica boa, tem um diretor bom, tem bons atores. É bom a gente destacar aqui o Ian McGregor, né, que foi o cara que foi escolhido para fazer o Danny depois de velho. Primeiro que ele lembra o Danny antigo, o menino. Lembra bastante o rosto dele. E também porque ele é um ótimo ator. Ele é um ator excelente que consegue passar aquela melancolia que o personagem tem, porque ele tem os traumas do que aconteceu lá no Overlook Hotel quando ele era criança, e depois o trauma de toda uma vida tentando se livrar desse dom que ele tem. E finalmente, quando ele consegue, ele acaba precisando usá-los novamente para poder salvar lá a menina, a Abra. Ele precisa ir atrás lá para poder ajudar ela a ser salva dessa gangue da Rose Terret. Então, você tem um ator que sabe muito bem lidar com essas coisas, tem uma expressão que combina muito com o personagem. Eu tenho certeza que vai ter muita gente torcendo o nariz para essa adaptação, para essa continuação, na verdade, do Iluminado, e também para a adaptação do Dr. Sono. Vai ser um monte de gente reclamando que não é fiel ao livro Dr. Sono e também não tem uma ligação tão forte com o Iluminado. Vai ter gente que vai falar isso, com certeza. Mas, ainda assim, nós aqui do 5 Tons recomendamos esse filme, porque é um filme de terror que não apela tanto para os jumpscares, o que já é uma coisa que faz com que vale a pena ser visto. É o tipo de filme que cria um clima, deixa você envolto nesse clima e vai embora com você depois que sai do cinema. Esse é o tipo de filme de terror bom, é o filme de terror que vale a pena assistir no cinema, na sua casa, no streaming, enfim. Os filmes de jumpscare,
eles servem para um momento. Tô divergindo já. Não vou explicar o que é jumpscare, você sabe o que é jumpscare. E pro bem ou pro mal, Dr. Sono também cumpre o papel de fazer com que as pessoas revisitem o clássico. Todo mundo precisa assistir o Iluminado pelo menos uma vez na vida. E se você não gosta de Iluminado, vá pro médico que você tem algum problema, porque realmente é um filmaço. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau pra você.